Alguns lugares parecem nascer para guardar segredos, suas paredes tão carregadas de história que o tempo parece hesitar antes de passar por elas. A vila de Greystone, encravada entre colinas úmidas e árvores antigas, era um desses lugares. Numa manhã fria, sob uma neblina tão densa que engolia as árvores e as casas de pedra, Miss Marple desceu do táxi e se dirigiu à pequena capela local. Ela viera a convite de um advogado, Sr. Bennet, para o funeral de uma mulher chamada Agnes Fielding, uma parente distante que ela mal conhecia, mas que insistira em mencioná-la no testamento. A capela estava quase vazia, com meia dúzia de moradores encolhidos em seus bancos e uma jovem de expressão vazia na primeira fileira. Do lado de fora, o vento sussurrava entre os túmulos antigos e a neblina se acumulava, tornando tudo ainda mais silencioso. Após a cerimônia, Miss Marple foi apresentada ao advogado, um homem de modos discretos. Agradeço por ter vindo, senhorita Marple. Sua presença foi importante. Gostaria de lhe apresentar a jovem à frente, Emily, sobrinha neta de Agnes. Ela acabou de herdar a casa. Emily, de olhar inquieto, mal conseguia disfarçar seu desconforto, e Miss Marple logo notou que a tristeza dela parecia mais temor do que luto. O assunto da herança e da antiga mansão da família surgiu rapidamente. O advogado comentou com um tom de quem não acreditava em superstições que Ashcroft Manor carregava histórias esquisitas. Luzes vistas em janelas vazias, quartos trancados há décadas, uma criança da família desaparecida misteriosamente. O mesmo tom misterioso ecoava no vilarejo. Na hospedaria onde ficou, Miss Marple ouviu conversas sussurradas do proprietário, Sr. Martin, um homem que se orgulhava de saber de tudo o que acontecia em Greystone. Ele comentou, servindo chá. Aquela casa sempre foi diferente. Portas que batem sozinhas, cortinas que se mexem mesmo sem vento, histórias de um bebê sumido. A história, murmurou ele, era antiga. A irmã de Agnes havia morrido de forma inesperada. Havia boatos de uma criança, mas ninguém jamais falou disso abertamente. Com o tempo, a casa foi ficando vazia, exceto por Agnes, que mantinha todas as portas trancadas. A curiosidade de Miss Marple crescia. No dia seguinte, ela visitou a mansão acompanhada de Emily, agora proprietária, que mostrava receio em cada passo. O casarão estava tomado pela poeira, papéis de parede descascados e retratos desbotados, como se cada centímetro fosse uma lembrança escondida. Havia, especialmente no andar superior, uma porta trancada com tábuas pregadas do lado de dentro. Emily disse com voz baixa que nunca conseguira abri-la. O relógio da cozinha, apesar de tudo, continuava funcionando perfeitamente. Alguém ainda cuidava do tempo ali dentro. Nessa mesma noite, Greystone foi tomada por uma tempestade. Raios iluminavam a vila, trovões faziam o chão tremer e, entre um relâmpago e outro, as luzes da mansão piscavam como se quisessem avisar algo. Pela manhã, a notícia se espalhou rapidamente. Durante a madrugada, Emily havia encontrado uma parede falsa atrás do guarda-roupa do antigo quarto de bebê. Dentro, os restos mortais de um homem, com um anel dourado no dedo, foram descobertos. O caso abalou o vilarejo e trouxe a polícia à propriedade, agora cenário de investigação. Miss Marple, com sua habitual discrição, conversou com o inspetor responsável, Sr. Wallace, que confirmou. O cadáver estava ali havia mais de uma década. As suspeitas sobre a causa da morte eram óbvias. Ninguém se esconde numa parede por vontade própria. O anel, com brasão de família, indicava ligação direta com antigos escândalos de herança.
Para a polícia, restava uma dúvida: quem teria assassinado o homem e por quê? Buscando respostas, Miss Marple foi até a igreja local. Com a ajuda do vigário, Reverendo Harris, consultou registros antigos de batismo e óbito. Descobriu que a irmã de Agnes, a tal mãe da criança, havia oficialmente morrido no parto, mas não havia registros claros do sepultamento. E da criança? Sumiu dos registros pouco tempo depois, sem que ninguém jamais confirmasse sua morte ou adoção. Mais tarde, ao retornar à hospedaria, Miss Marple foi procurada por Emily, aflita, segurando um bilhete antigo que havia encontrado escondido no quarto do bebê. No papel, uma mensagem curta. Ele veio atrás da criança. Não podia permitir. Que me perdoem. O bilhete não tinha assinatura, mas estava manchado de poeira, como se aguardasse décadas por olhos atentos. Miss Marple percebeu então que ali havia muito mais do que um crime de ganância. Era uma trama de medo, silêncio e tentativas desesperadas de proteção. Naquela noite, o clima ficou ainda mais tenso. Barulhos vindos do sótão, rangidos nas escadas e um sussurro que parecia ecoar pelo corredor. Não conte a ninguém que estou aqui. Mesmo cética quanto a fantasmas, Miss Marple sentiu que a mansão guardava, de alguma forma, os ecos daqueles que um dia tentaram proteger alguém. No dia seguinte, o jornal local estampou manchete: Corpo oculto em mansão centenária, mistério desafia a polícia de Greystone. Enquanto a vila inteira comentava, Miss Marple reuniu as peças que já possuía: uma herdeira assustada, uma morte antiga, uma casa marcada pelo silêncio e segredos enterrados que pareciam emergir junto com a neblina. Ela sabia, com sua experiência, que em lugares como Greystone, verdades ocultas acabam sempre vindo à tona e, normalmente, custam caro a quem tentou escondê-las. A partir desse ponto, o mistério deixa de ser apenas um assassinato a resolver. Ele passa a ser também uma busca pela verdadeira identidade da jovem herdeira, pela reconstrução dos laços familiares destruídos por segredos e pela libertação dos fantasmas, reais ou simbólicos, que mantiveram Greystone presa ao passado. Miss Marple, silenciosa e determinada, sabia que, para revelar tudo, precisaria olhar além das pistas óbvias e ouvir o que a casa e seus moradores jamais ousaram dizer em voz alta. Após a descoberta do corpo oculto na parede e do bilhete anônimo, a investigação toma novo rumo. Miss Marple, com seu olhar atento aos detalhes, começa a notar padrões no comportamento dos envolvidos, especialmente Emily, a jovem herdeira. Desde o início, fica claro que a identidade dela, assim como a de outros membros da antiga família Fielding, está envolta em dúvidas. O mistério não se limita a um simples crime, envolve uma teia de nomes trocados, documentos incompletos e lacunas nos registros oficiais. Miss Marple retoma a análise dos livros paroquiais, agora buscando especificamente qualquer menção a nascimentos, mortes ou adoções que possam ter sido omitidas ou alteradas. Ela observa que, embora o nome de Emily apareça em alguns documentos, há divergências nas datas e na grafia, indicando possíveis manipulações ao longo dos anos. Em paralelo, revisa correspondências antigas encontradas por Emily, onde aparecem referências a uma criança que deveria ser mantida em segredo, além de ordens para que a história da família não fosse discutida fora da casa. No decorrer da investigação, Miss Marple percebe que a própria mansão Ashcroft foi moldada para guardar não apenas pertences, mas também identidades. Os quartos trancados, as paredes duplas, os móveis cobrindo passagens secretas,
Tudo indica que alguém se esforçou para garantir que certas verdades nunca fossem descobertas. O clima de desconfiança aumenta à medida que moradores mais antigos de Greystone revelam pequenas memórias do passado, relatos de uma menina pálida vista às escondidas, de um quarto de berço sempre fechado, de uma babá que sumiu sem deixar rastros. A questão da identidade se intensifica quando o inspetor Wallace recebe o resultado da perícia no anel encontrado com o cadáver. O brasão, embora pertencente à família Fielding, possui pequenas diferenças, sugerindo que ele era, na verdade, parte de um ramo renegado da família. Esse detalhe faz Miss Marple suspeitar que a morte do homem foi motivada não por questões financeiras, mas por tentativas de silenciar uma verdade mais incômoda: a existência de uma criança cuja identidade ameaçava reputações e heranças. Emily, pressionada por novas descobertas, começa a admitir que, desde pequena, teve dúvidas sobre suas origens. Sempre ouvira sussurros sobre adoção, mas as histórias eram vagas e mudavam conforme quem contava. Fragmentos de lembranças emergem: um quarto com papel de parede azul, o som de uma canção de ninar, uma mulher diferente daquela que ela chamava de mãe. Esses indícios levam Miss Marple a acreditar que Emily talvez seja, na verdade, descendente direta de outra linha familiar, e não parente de Agnes por sangue. A questão da memória coletiva e individual torna-se central. O vilarejo, ainda que se faça de desentendido, guarda ecos do passado em suas tradições, em pequenas anotações de antigos registros, nas cartas esquecidas no fundo das gavetas. Miss Marple entende que, para solucionar o caso, será preciso reconstruir a trajetória dessa memória apagada, desenterrar nomes verdadeiros, entender quem foi protegido, quem foi silenciado e como essas decisões impactaram gerações. Um novo avanço ocorre quando Miss Marple descobre um diário antigo, escondido no sótão junto a uma caixa de objetos infantis. O diário traz relatos da irmã de Agnes, a mãe biológica da suposta criança desaparecida, narrando seus temores, a pressão da família e seu esforço em proteger a filha de ameaças externas. Fica evidente que, ao tentar apagar a existência da criança, a família comprometeu a própria identidade. Todos passaram a mentir, a adotar novos nomes, a negar laços de sangue. O diário cita, inclusive, o desaparecimento da babá, um elemento que Miss Marple relaciona diretamente à criação de Emily. Com esses dados, Miss Marple convoca uma reunião na mansão com Emily, o advogado Bennet e o inspetor Wallace. Ela expõe a cronologia dos fatos: nascimento de uma criança em circunstâncias suspeitas, morte da mãe biológica, sumiço da babá e, por fim, a descoberta do cadáver do homem que aparentemente ameaçava revelar a verdade. Destaca que, se Emily realmente for a criança desaparecida, sua identidade foi protegida por uma rede de silêncio que começou com medo, mas terminou causando fragmentação. Emily, diante das revelações, sente o impacto das peças finalmente se encaixando. A sensação de não pertencimento, as memórias desconexas, a hesitação constante de Agnes em falar do passado, tudo passa a fazer sentido. Miss Marple deixa claro que, para seguir adiante, será preciso aceitar a verdadeira identidade, não importa o quão dolorosa seja a história. O inspetor Wallace reconhece que muitos crimes antigos permaneceram impunes por conta desse pacto de silêncio, mas a busca pela verdade agora é inevitável. No encerramento dessa etapa, a relação entre Miss Marple e Emily evolui. Inicialmente, havia distância e desconfiança,
mas a investigação conjunta aproxima as duas. Emily passa a enxergar em Miss Marple uma aliada, alguém que, ao invés de julgar, se propõe a restaurar a dignidade e a verdade que há muito tempo a casa e seus moradores tentaram esconder. A mansão Ashcroft, por sua vez, deixa de ser apenas cenário sombrio e se transforma em símbolo da luta por identidade, um lugar onde a verdade, finalmente, começa a emergir entre as sombras. Com a verdadeira identidade de Emily parcialmente desvendada e a mansão Ashcroft agora sob investigação policial, o clima na vila de Greystone se torna ainda mais denso. Miss Marple percebe que o silêncio é o fio que costura todas as tragédias daquele lugar. A família Fielding, ao longo das gerações, transformou a ocultação de fatos em regra de convivência, criando um ambiente onde as verdades mais dolorosas nunca eram ditas em voz alta. O inspetor Wallace conduz entrevistas com os moradores antigos da vila, mas encontra resistência. Muitos se recordam de histórias sobre a casa, sobre Agnes e sua irmã, sobre uma babá que sumiu de repente, mas quase ninguém se dispõe a falar claramente. As respostas são sempre vagas, cheias de hesitações ou interrupções. Um simples "as coisas eram diferentes naquele tempo" encerra a maioria das conversas, como se o passado não devesse ser revirado. Enquanto isso, Emily encontra mais documentos escondidos na mansão. Em uma caixa de ferro sob o assoalho do escritório, há cartas endereçadas a Agnes, cheias de recomendações, para que nada jamais seja dito fora dessas paredes. Mensagens trocadas entre familiares mostram o medo constante de escândalo. Há ordens claras para manter o quarto do bebê trancado, para proibir a entrada de empregados em determinados setores e para não admitir visitas inesperadas. Uma carta em especial chama a atenção. Nela, um parente distante insiste para que a criança seja enviada para longe, mas Agnes responde com firmeza, afirmando que prefere manter a garota por perto a correr riscos. Miss Marple entende que os segredos não protegiam apenas a reputação, eram também uma forma desesperada de tentar controlar o destino dos membros mais vulneráveis da família. Esse clima de conspiração levou não apenas ao sumiço da babá e ao ocultamento do corpo do homem no quarto do bebê, mas também ao silenciamento de todos os que sabiam a verdade. A investigação revela que antigos empregados, mesmo após décadas, evitam comentar o passado da casa. Alguns deixaram a região, outros, já idosos, se recusam a dar depoimentos formais. O silêncio da vila também é uma barreira. O Sr. Martin, proprietário da hospedaria, revela a Miss Marple que muitas famílias evitavam comentar assuntos dos Fielding por medo de retaliação social. As crianças eram advertidas a não brincar perto do portão da mansão. Mulheres evitavam atravessar o jardim, principalmente à noite. A reputação da família era sustentada não pelo respeito, mas pelo medo, reforçado por anos de mistérios não esclarecidos. Durante a análise dos registros paroquiais, Miss Marple e o reverendo Harris descobrem páginas arrancadas e anotações rasuradas justamente nos períodos em que ocorreram os eventos centrais: nascimento da criança, morte da mãe, desaparecimento da babá. Alguém se esforçou para apagar rastros, não só dentro da mansão, mas também nos arquivos públicos. Essa manipulação sistemática reforça o padrão de proteção a qualquer custo, mesmo que para isso fosse necessário distorcer a verdade oficial. Enquanto o inquérito policial avança lentamente, Miss Marple decide ir além dos documentos e buscar respostas entre os próprios objetos da mansão. Em um velho armário,
ela encontra uma coleção de fitas, laços e brinquedos infantis cuidadosamente guardados, acompanhados de bilhetes anônimos. Um deles, mais recente do que o restante, diz: "Prometi que a protegeria do mundo e de si mesma." O tom evidencia culpa, mas também a tentativa de justificar atitudes extremas. A figura da babá, desaparecida, ganha importância. Com a ajuda do advogado Bennett, Miss Marple consulta registros de empregados antigos e descobre que a mulher usou diferentes nomes ao longo dos anos. Após deixar a mansão, ela teria sido vista em cidades próximas, mas sempre evitou contato com qualquer pessoa ligada a Greystone. O sumiço dela, aliado ao silêncio dos que permaneceram, sugere que todos entenderam que o segredo era também uma sentença. Quem tentasse revelá-lo pagaria o preço do isolamento ou do esquecimento. A relação entre Emily e Miss Marple se aprofunda durante esse período. A jovem, antes fechada e desconfiada, passa a dividir suas descobertas com a detetive, reconhecendo nela alguém disposto a enfrentar o passado sem medo. Juntas, revisitam cômodos esquecidos da casa, buscam registros antigos e questionam o que era considerado intocável. O processo é doloroso para Emily, que percebe que o silêncio, antes visto como proteção, na verdade, alimentou a insegurança e a sensação de não pertencimento. No decorrer dessa busca, a mansão Ashcroft deixa de ser apenas um símbolo de status e passa a representar o peso dos segredos acumulados. Rangidos no assoalho, portas que não abrem, corredores escuros, tudo é metáfora para as verdades enterradas. A cada revelação, uma camada de silêncio é rompida, permitindo que o verdadeiro legado da família venha à tona. O inspetor Wallace, com base nas novas provas apresentadas por Miss Marple, determina que parte dos documentos seja enviada para análise forense. Ele reconhece que não basta solucionar o crime recente, é preciso entender toda a cadeia de ocultações e omissões que permitiu a perpetuação do silêncio na família Fielding. No fechamento desta etapa, Miss Marple conclui que o maior desafio de Greystone não está apenas em descobrir quem matou o homem encontrado na parede, mas em superar a cultura do segredo que destruiu vidas, criou fantasmas e deixou a vila marcada por décadas. Emily, agora mais consciente do passado, começa a aceitar que só poderá construir uma nova história se romper definitivamente com o ciclo de silêncio imposto pela família. A relação entre elas ganha força, guiando ambas para a próxima fase do mistério. Entender como o trauma, o abandono e a proteção distorcida definiram o destino de todos os envolvidos. Com os segredos familiares sendo revelados pouco a pouco, Miss Marple percebe que o verdadeiro impacto do passado não está apenas nas mentiras e omissões, mas nas marcas profundas que cada decisão causou em todos os envolvidos. A história da mansão Ashcroft é, na essência, uma sucessão de traumas, abandono de crianças, medo constante, tentativas desesperadas de proteger quem se ama e as consequências involuntárias dessas escolhas. Emily, que até então conhecia apenas fragmentos de sua origem, começa a se lembrar de detalhes esquecidos de sua infância. As memórias vêm em flashes, a sensação de isolamento em corredores frios, o medo de portas trancadas, a presença constante de adultos tensos, sussurrando conversas sempre fora do seu alcance. Miss Marple, em sua experiência, reconhece esses sinais. São ecos de abandono, típicos de crianças criadas sob pressão, onde o silêncio era a norma e o afeto raramente era demonstrado abertamente. No centro dessas lembranças está a figura da babá, identificada agora como Senhora Morley.
Após uma busca detalhada com o advogado Bennett, Miss Marple consegue rastrear o destino da mulher. Ela deixou Greystone abruptamente após o desaparecimento do homem encontrado na parede, mudando-se para uma pequena vila costeira, onde trabalhou anonimamente até sua morte anos depois. Documentos encontrados entre seus pertences confirmam que a Simone Noera Morley vivia atormentada pela culpa, tendo escrito em seu diário: "Fiz o que me pediram, mas penso na menina todas as noites. Protegi, mas também privei. Nunca mais me perdoei." Essas revelações mudam o modo como Emily vê sua própria história. O que antes era apenas vazio passa a ser entendido como resultado de decisões tomadas por adultos igualmente amedrontados. A família, ao tentar protegê-la dos riscos externos, um possível escândalo, ameaças à herança, olhares maldosos do vilarejo, acabou privando-a de vínculos sinceros e da liberdade de ser ela mesma. A mansão, outrora símbolo de segurança, se mostra agora uma prisão erguida com intenções equivocadas. Miss Marple destaca para Emily que o trauma nem sempre se manifesta de forma óbvia. Às vezes, se revela no medo de confiar, na dificuldade de se conectar afetivamente, na sensação constante de alerta diante de desconhecidos. Para Emily, esses sintomas são familiares, explicando parte de sua hesitação ao se abrir para a própria verdade. As respostas evasivas de Agnes, a frieza de outros parentes e a falta de registros claros deixam marcas profundas que só agora começam a ser entendidas. Paralelamente, a investigação policial de Wallace descobre que outros membros da família Fielding também enfrentaram consequências emocionais sérias. Vários deles romperam laços, mudaram de nome ou partiram para longe da vila, tentando escapar do ambiente sufocante criado pelo segredo e pelo medo. O isolamento era visto para muitos como a única saída possível, mesmo que significasse cortar todas as conexões. Enquanto isso, Miss Marple se debruça sobre o diário da mãe biológica de Emily, encontrado no sótão. Ali, ela lê relatos do desespero de uma mulher ameaçada por parentes, temerosa pelo destino da filha e, ao mesmo tempo, disposta a enfrentar qualquer coisa para garantir sua proteção. Nas páginas fica claro que o desejo de proteger motivou ações extremas: esconder a menina, afastar a babá, selar quartos, mas essas atitudes, ao invés de gerar segurança, perpetuaram a solidão e o sofrimento. Durante um passeio pelos jardins da mansão, Emily compartilha com Miss Marple a sensação de ter sido deixada para trás, mesmo sem compreender o motivo na infância. A detetive, com sua sensibilidade, explica que o abandono pode ser físico ou emocional e que os adultos daquela época, ao tentarem resolver tudo sozinhos, criaram um ambiente onde ninguém era realmente ouvido. O silêncio, então, não serviu de escudo, mas de muro, separando gerações e multiplicando feridas. A descoberta de brinquedos antigos, cartas nunca enviadas e objetos de infância reforça o tema do abandono. Cada item é uma lembrança do que poderia ter sido, de relações que não se concretizaram, de palavras não ditas. Emily percebe que a proteção que recebeu veio à custa de sua autonomia e que os laços afetivos foram substituídos por rotinas rígidas e promessas vazias. O inspetor Wallace, ao analisar os depoimentos e documentos, conclui que a morte do homem encontrado na parede foi o estopim para todas as decisões tomadas depois. A família, assustada com o possível escândalo e com medo das consequências legais, preferiu abafar tudo, transferindo o trauma para as gerações seguintes. Emily, por sua vez,
assume uma nova postura. Decide enfrentar o passado de frente, buscando reconstruir sua história e compreender a verdadeira motivação de quem tentou protegê-la. A relação entre Emily e Miss Marple, antes marcada por desconfiança, agora se transforma em cumplicidade. A detetive oferece à jovem algo raro: escuta sem julgamentos, orientação baseada em experiência e respeito pela dor alheia. Esse vínculo é fundamental para que Emily consiga dar os próximos passos, enfrentando não só o peso do passado, mas também a responsabilidade de interromper o ciclo de abandono e silêncio. No encerramento desta etapa, a mansão Ashcroft, que já foi refúgio, prisão e palco de sofrimento, passa a ser vista por Emily como um ponto de partida para a reconstrução. Miss Marple a encoraja a transformar o trauma em aprendizado, não permitindo que o medo continue determinando seu futuro. A jovem, fortalecida pelas descobertas e pelo apoio recebido, decide buscar informações sobre outros possíveis parentes vivos, na esperança de, finalmente, formar laços baseados na verdade e na confiança. Com a verdade emergindo das sombras e os traumas do passado sendo encarados, Emily começa a se libertar do peso que carregou a vida toda. As revelações recentes não apagam o sofrimento, mas transformam a maneira como ela enxerga sua própria trajetória. A mansão Ashcroft, antes símbolo de confinamento e silêncio, agora se torna palco de escolhas. Miss Marple, sempre discreta, observa como a jovem passa a tomar decisões guiadas pela busca de autonomia e reparação. O processo de reconciliação inicia pelo contato com os poucos familiares sobreviventes. Por meio dos registros coletados por Miss Marple e pelo advogado Bennet, Emily descobre a existência de uma tia distante que vive na Escócia, além de primos espalhados por cidades vizinhas. Em vez de manter o padrão de distanciamento, ela decide escrever para essas pessoas, narrando sua história com honestidade e convidando-os a restabelecer contato. Algumas respostas são hesitantes, mas outras demonstram solidariedade e curiosidade genuína sobre a nova herdeira e o passado da família Fielding. Em paralelo, Emily busca se reconectar com a comunidade de Greystone. Ela comparece a reuniões locais, conversa com vizinhos, esclarece dúvidas sobre os eventos recentes e demonstra disposição em desfazer o estigma que cercava seu sobrenome. A abertura ao diálogo representa o rompimento definitivo do ciclo de silêncio. Aos poucos, a jovem passa a ser vista não como uma sombra do passado, mas como alguém disposta a construir uma nova história para si mesma e para a propriedade herdada. Miss Marple incentiva Emily a transformar a mansão Ashcroft em um espaço de acolhimento e renovação. Inspirada por essa sugestão, a jovem começa a planejar eventos abertos ao público, como pequenas exposições com objetos históricos, tardes de chá beneficentes e até visitas guiadas para que os moradores conheçam os antigos segredos da casa. O objetivo é ressignificar cada canto da mansão, substituindo lembranças dolorosas por experiências positivas e integrando o local à vida da vila. O caminho da libertação passa também pelo perdão. Emily reflete sobre as escolhas de Agnes, da mãe biológica e da babá, Sra. Morley. Embora marcada pelas consequências dessas decisões, ela entende que todos agiram movidos por circunstâncias extremas, temores sociais e falta de alternativas claras. Reconhecer a humanidade dos envolvidos, com suas falhas e limitações, é o primeiro passo para romper com o ressentimento
e iniciar um processo real de cura. Miss Marple, com sua sabedoria, lembra que ninguém consegue mudar o passado, mas pode escolher o que fazer com o legado que recebe. Enquanto isso, a investigação do inspetor Wallace é concluída. O inquérito atesta que o homem encontrado na parede foi vítima de homicídio motivado por ameaças à integridade de uma criança e ao futuro da família. Dada a antiguidade dos fatos e o falecimento dos principais responsáveis, o caso é oficialmente encerrado. Para Emily, a justiça não está apenas no veredito policial, mas na revelação dos fatos e na possibilidade de finalmente deixar a história vir à tona sem mais esconderijos. Em um gesto simbólico, Emily organiza uma cerimônia simples no jardim da mansão. Ela planta uma muda de lavanda ao lado do antigo quarto de bebê, homenageando todos os que viveram e sofreram sob o peso do segredo. Os moradores da vila, inicialmente reticentes, se unem ao ato, reconhecendo que Greystone também carrega cicatrizes do passado. A partir desse momento, a relação entre Emily e a comunidade se fortalece, baseada na transparência e no respeito mútuo. Miss Marple, por sua vez, conclui sua missão com a sensação de dever cumprido. Ela observa como, ao enfrentar a verdade, Emily se transforma em protagonista da própria história. O ciclo de proteção distorcida, isolamento e sofrimento é substituído pela abertura a novas possibilidades. Para a detetive, cada caso solucionado é também uma lição sobre as consequências de esconder sentimentos, sufocar verdades e adiar reconciliações. Na etapa final, Emily decide abrir parte da mansão para projetos sociais. Salas outrora fechadas passam a abrigar grupos de leitura, oficinas de artesanato e encontros para crianças da vila. O local, que antes era motivo de especulação e medo, se transforma em fonte de orgulho para Greystone. A jovem herdeira percebe que, ao compartilhar o espaço e a história, consegue resgatar a dignidade da família Fielding e promover um ambiente acolhedor para novas gerações. A relação entre Emily e Miss Marple é marcada pela gratidão. A jovem reconhece que, sem a sensibilidade e persistência da detetive, jamais teria conseguido desvendar o passado. Miss Marple, por sua vez, valoriza a coragem de Emily ao enfrentar medos antigos e se dispor a recomeçar. O vínculo entre as duas é fortalecido pelo respeito, pela escuta e pela compreensão das diferentes formas de superar dores antigas. Ao encerrar sua estadia em Greystone, Miss Marple deixa um bilhete discreto para Emily, lembrando que a verdadeira libertação vem do enfrentamento honesto dos próprios fantasmas. Ela parte com a certeza de que, desta vez, o futuro da mansão Ashcroft não será definido pelo silêncio, mas pela força de quem escolheu reconstruir e compartilhar. A vila de Greystone, por sua vez, aos poucos volta ao ritmo cotidiano, mas algo mudou. As pessoas comentam, agora com admiração, sobre a transformação da antiga mansão e da jovem que conseguiu dar novo significado a uma história de dor. O ciclo foi quebrado. O que antes era segredo, agora é aprendizado. E a casa, finalmente, se tornou lar, não só para Emily, mas para todos que desejam recomeçar. A história da mansão Ashcroft, em Greystone, chega ao fim marcada não pela tragédia, mas pela transformação. A trajetória de Emily, antes envolta em silêncio, segredo e confusão, agora se destaca como um exemplo de coragem diante do passado. Com a verdade finalmente exposta, todos os elementos do mistério, identidade, segredos, trauma e libertação, se unem, formando um novo ciclo para a família Fielding e para a vila.
Após meses de investigação, Miss Marple se despede de Greystone. Sua presença, embora discreta, foi fundamental para a resolução do caso. Ela não apenas reuniu pistas e desvendou fatos, foi também o elo que conectou gerações e ajudou a comunidade a revisitar suas próprias histórias. O respeito conquistado junto à população local perdura, e muitos passam a ver a figura da detetive como alguém que trouxe não apenas respostas, mas também empatia e renovação. Emily, agora consciente de seu passado, continua o trabalho de restauração da mansão. Ela entende que, mais importante do que reparar paredes e móveis, é restaurar vínculos, reconstruir memórias e oferecer oportunidades de recomeço para outros. O ciclo de silêncio foi interrompido e a história familiar ganha espaço para a verdade, mesmo que dolorosa. Emily descobre que não está sozinha. Ao abrir as portas da propriedade e de sua própria história, encontra apoio, solidariedade e novos laços. O legado de Agnes, da mãe biológica e da babá, Sra. Morley, não é mais definido apenas por decisões equivocadas, mas pelo aprendizado que ficou. Emily escolhe não apagar o passado, mas integrá-lo à sua identidade, transformando dor em maturidade. Ela assume a missão de zelar para que o mesmo erro, o silêncio protetor que gera sofrimento, não se repita com as próximas gerações. A mansão Ashcroft torna-se referência de acolhimento em Greystone. Os projetos sociais ali implantados fortalecem o senso de pertencimento e ajudam a ressignificar o espaço. O antigo medo dá lugar à esperança, e o jardim antes abandonado passa a florescer, simbolizando o novo ciclo. Os vizinhos, antes desconfiados, se aproximam cada vez mais, tornando a casa um centro de convívio e renovação para a vila. A reconciliação com familiares distantes, promovida por Emily, traz novas perspectivas. Alguns parentes visitam a mansão, compartilham lembranças, reconstroem laços antes rompidos. As conversas são francas. O passado é debatido com maturidade, as mágoas são reconhecidas e a empatia prevalece. A história da família Fielding deixa de ser um segredo, tornando-se um relato de superação coletiva. O inspetor Wallace encerra oficialmente o caso, registrando os fatos para a posteridade. Ele reconhece publicamente o papel de Miss Marple na solução, destacando que o êxito da investigação dependeu mais da sensibilidade e do entendimento das pessoas do que de métodos policiais convencionais. A lição principal, segundo ele, é que as tragédias familiares raramente se explicam apenas por crimes e evidências. É preciso compreender o contexto, os medos, os sacrifícios e as motivações de cada um. Emily mantém o compromisso de dialogar com a comunidade, promovendo palestras, encontros e atividades culturais que incentivam outros moradores a compartilhar suas próprias histórias. O ciclo de isolamento é quebrado não só em sua família, mas em toda Greystone, que passa a valorizar mais o diálogo, a escuta e a inclusão. A vila, antes marcada pelo medo do passado, se reinventa como exemplo de superação. Miss Marple, de volta a St. Mary Mead, recebe cartas de Emily relatando as mudanças positivas em Greystone. A detetive acompanha à distância, orgulhosa, e mantém a convicção de que, por mais que segredos possam durar décadas, a verdade tem o poder de unir pessoas, curar feridas e abrir caminhos para o novo. O caso da mansão Ashcroft entra para a memória de ambas não como uma tragédia, mas como a prova de que, enfrentando o passado, é possível construir um futuro melhor. Ao revisitar tudo o que foi descoberto, as identidades ocultas, o pacto de silêncio, os traumas transmitidos,
E o processo de libertação. Percebe-se que o verdadeiro mistério nunca esteve apenas nas paredes da mansão, mas nas escolhas humanas. O erro não foi o desejo de proteger, mas a crença de que esconder a verdade era o único caminho seguro. A história de Emily demonstra que coragem e vulnerabilidade são fundamentais para a cura e que toda família, por mais marcada por dores e sombras, pode transformar seu legado. Com o tempo, Greystone prospera. Novos moradores chegam, o comércio se fortalece, eventos culturais passam a acontecer no salão da mansão. Crianças brincam no jardim que antes ninguém ousava atravessar, e a história da casa é contada com orgulho, como lição de superação. Emily se firma como uma liderança respeitada, referência para quem deseja recomeçar. O passado não desaparece, mas deixa de aprisionar. Miss Marple segue sua rotina tranquila, sabendo que, ao ajudar a desvendar o mistério de Ashcroft, também contribuiu para que uma comunidade inteira aprendesse a valorizar a transparência e o acolhimento. Para a detetive, cada caso resolvido é uma semente plantada, cuja colheita é feita no crescimento das pessoas e no florescimento de novas possibilidades. Sua jornada, assim como a de Emily, prova que não há casa, família ou vila que não possa encontrar luz, desde que alguém esteja disposto a abrir portas e a enfrentar o que ficou guardado por tempo demais. A mansão Ashcroft, agora viva e aberta ao futuro, permanece como testemunha silenciosa da coragem de quem ousou encarar a verdade. E Greystone, enfim, aprende que, por trás de cada segredo, há sempre uma chance de reconstrução. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.